Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tem... As andorinhas voltaram e eu também voltei. Pousar no velho ninho que o dia aqui deixei. Nós somos andorinha que vão e que vem à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha, eu parti sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. Bom dia! Hoje são 23 de março de 2021, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a PUC, Minas Gerais. PUC, Pontifícia Universidade Católica do Estado de Minas Gerais. Veja a questão aí. Temos assim, de acordo com o padrão culto escrito, assinale a opção em que o pronome destacado pode colocar-se depois do verbo grifado. E aí as opções A, B, C, D é. O que essa questão quer? Ela traz aí em cada opção pronome oblíquo, um pronome oblíquo átono aí, em cada opção, pronome oblíquo átono. E essa questão, ela quer saber que, ou melhor dizendo, ela quer que você procure a única opção em que, veja bem, a única opção em que o pronome oblíquo destacado, nessa opção, ele pode mudar de posição. Ele pode ficar antes do verbo e também depois do verbo, entendeu? Então você vai procurar a única opção em que o pronome oblíquo átono em destaque em que ele pode ficar antes do verbo e depois do verbo. Entendeu? Em 4 opções, o verbo, ou melhor dizendo, o pronome oblíquo átono, em 4 opções, o pronome oblíquo átono, ele não pode ficar aí depois do verbo. Em 4 opções, o pronome átono não pode ficar depois do verbo. Então você vai procurar a única opção, a única em que o pronome oblíquo átono pode ficar antes do verbo e depois do verbo. Entendeu? Procure aí, depois eu volto.
Muito bem. Então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar, vamos encontrar a única opção em que o pronome oblíquo átono pode vir, pode aparecer antes do verbo e depois do verbo. Certinho? Vamos lá. Opção A. Traz assim. E bem ordinária me traz um estremecimento de colegial. Veja aí o me, pronome oblíquo átono, me, em destaque. Ele está aí antes do verbo. Olha o verbo aí, traz. Verbo trazer. E bem ordinária me traz. Então aí o pronome antes do verbo. Esse pronome me aí, ele pode ficar depois do verbo? Se pode ficar depois do verbo também, então a opção A é a opção que a questão quer. Vejamos. E bem ordinária traz-me um estremecimento de colegial. Sim, o me aí, na opção A, pode ficar antes do verbo, como está aí, ou pode ficar também depois do verbo. Me traz, traz-me. Então aí, o me pode ficar em duas posições. Logo, a opção A é a opção que a questão quer. Encontramos, logo de cara, a opção que a questão quer. Porque o pronome oblíquo me pode ficar aí antes do verbo e depois dele. Então a opção A é a opção que a questão quer. Por didática, por aprendizagem, melhor dizendo, vejamos as outras questões, as outras opções. Opção B. Nessa altura, as minhas pernas tinham-me levado para o mundo da lua. Nessa altura, as minhas pernas tinham me levado para o mundo da lua. Eu pergunto, esse pronome oblíquo átono me, na opção B de bola, pode ficar depois do verbo aí no particípio, levado? O me aí pode ficar depois do verbo, levado, particípio? Vejamos. Nessa altura, as minhas pernas tinham levado-me para o mundo da lua. Pode ficar depois do particípio esse pronome? Não. A gramática condena. Não. Depois do particípio, você não pode colocar pronome oblíquo átono. Você não pode colocar pronome oblíquo átono depois do verbo no particípio, que é o caso aí. Tinham me levado aí. E não tinham levado-me. Você não pode colocar o pronome oblíquo depois do verbo no particípio. Então, a opção B não é a opção que a questão quer, porque você não pode colocar esse pronome aí depois do verbo levado no particípio. Não pode. Entendeu? Vejamos a opção C. Aposentado é quem se recolhe aos aposentos. Veja aí o pronome oblíquo átono se, antes do verbo aí recolhe. Quem se recolhe. Eu posso colocar esse se aí depois do verbo, ficando assim. Aposentado é quem recolhe-se aos aposentos. Eu posso colocar esse se depois do verbo recolhe? Não. Por que eu não posso nessa oração aí? Não posso colocar o se depois do verbo recolhe, porque aí existe, antes do se, existe um pronome indefinido, quem. Veja aí, ó, quem se recolhe. Já que existe um pronome indefinido aí, quem, ele atrai para perto de si o pronome oblíquo átono. Então é por isso que eu não posso colocar o se depois do verbo aí recolhe, na opção C. Tem que ficar assim, quem se recolhe. O se ao lado do pronome indefinido quem se recolhe. Vejamos a opção D de dado. Há de ver que ali estavam, lado a lado, duas almas que se procuram. Duas almas que se procuram. Muito bem. Mais um pronome oblíquo átono aí, o se, se. Antes do verbo aí, procuram, procurar. Eu posso colocar esse se aí, depois de procuram,
ficando assim, duas almas que procuram-se. Duas almas que procuram-se. Eu posso fazer isso? Não. Por quê? Porque aí existe um pronome relativo que. Duas almas, veja aí, duas almas que se procuram, o pronome relativo que. Aí, quando existe o pronome relativo também, o pronome relativo que, ou qualquer outro pronome relativo, ele traz para perto de si também o pronome oblíquo átono. É a regra. Havendo um pronome relativo, ele puxa para perto de si o pronome oblíquo. É por isso que esse se está aí perto de que. Correto aí, que se procuram. Eu não posso dizer que procuram-se, porque a regra diz, pronome relativo atrai para perto de si o pronome oblíquo átono. É o caso aí. Eu não posso, então, colocar o se aí depois de procuram. Não posso. Opção D não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção E. E distraídas, disso não se deram conta. E distraídas, disso não se deram conta. Veja aí mais um pronome oblíquo átono, se. Eu posso colocar esse se depois do verbo aí, deram, verbo dar, deram, dizendo assim, e distraídas, disso não deram-se conta. Eu posso fazer isso? Não. Porque a regra não deixa, a regra gramatical. Aí, antes do pronome oblíquo átono se, eu tenho aí a palavra não, uma palavra negativa. Uma palavra negativa, um advérbio de negação. Não. Então, veja, palavras negativas atraem para perto de si também o pronome oblíquo átono. Então, aí, veja, disso não se deram conta. Então, o não aí puxa para perto de si o pronome oblíquo átono. Então, o se aí, na opção D, não pode ficar depois do verbo deram, porque a palavra negativa atrai. Resumindo, a única opção correta aí é a opção A, a opção que a questão quer, porque na opção A, eu posso colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, como está aí, e também depois do verbo. Eu posso fazer isso. Já nas outras opções que nós analisamos, não é permitida essa aceitação. Nas outras opções, nas 4 que nós vimos, o pronome oblíquo átono vem sempre antes do verbo. Não pode aparecer depois. Então, a opção correta é a opção A. Mais um vídeo e muito obrigado.